Hoje a gente vai dar continuidade, né? A última parte que a gente vai ver, acho que agora, depois da nossa interrupção, porque a princípio, dia 14, né, pessoal, desse mês, a gente vai interromper o calendário acadêmico, né? Por quanto tempo eu não sei. Mas, bom, vamos lá. Então, o que a gente vai trabalhar, pessoal? Com estruturas de controle, né? Os comandos de seleção. Bom, olha só. O que a gente tem? Vocês já trabalharam isso, né, em Portugal. Aqui as coisas eu acho que são bem parecidas, talvez mude um ou outro operador, a sintaxe dele, né? Mas a ideia é a mesma. Vocês lembram do comando C? Aqui a gente vai ter o comando if, né? Que é um comando condicional também. Só que, claro, né, como a gente está trabalhando com PHP, tudo que vocês viram em português lá no Portugal, aqui a gente está vendo, né, que a sintaxe é na língua inglesa. Então, a gente tem o seguinte, ó. Quais são os operadores que a gente tem? O maior, né? O menor aqui está trocado, vocês me desculpem agora que eu fui olhar. O maior é o igual, menor igual, diferente, a gente pode usar esses dois, tá certo? Esse daqui ou esse daqui. O igual e o idêntico. O idêntico a gente vai ver um exemplo para ver. Ele é um pouquinho diferente do igual, que são só dois sinais assim, e no idêntico a gente tem o 3, tá? A gente vai ver um exemplo, não é complicado, é bem simples de entender. Vamos lá, vamos adiante. Bom, então a gente tem o quê? Nas estruturas de controle, nós temos o quê? Os comandos de seleção e os comandos de repetição. A gente não vai trabalhar com os comandos de repetição agora, tá? Eles, obviamente, né, eles demandam um pouquinho mais da gente, então eu deixei, obviamente, eles para depois, tá? Então a gente vai ver os comandos de seleção. Na verdade, a gente vai ver o if, e a gente também tem o comando switch case, que é o caso que vocês devem ter trabalhado em Portugal, tá? Então vamos lá. A gente tem o comando de seleção, o if. Como é que é a sintaxe dele? If, a condição vem dentro dos parênteses e em seguida a gente tem o comando, tá certo? Tá? Então a sintaxe é muito similar ao que vocês já trabalharam anteriormente, né? E eu não lembro agora, isso aí vocês devem saber, mas claro que quando a gente tem mais de uma linha de comando que a gente quer que pertença à condição, a gente tem que usar chaves, tá? Acredito que no Portugal seja a mesma questão, né? Só não tinha certeza, mas vocês devem estar lembrados, tá? Se a gente quer que um comando só pertença, né, ao comando if, a gente não necessariamente tem que usar a chave. Se a gente quiser mais que uma linha pertença ao if, eu sou obrigada a usar as chaves, tá? Bom, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, né, de um pequeno código aqui. A gente ainda não aprendeu como que a gente faz entrada de dados. Então, eu sempre coloco as variáveis, né, os valores das variáveis no nosso próprio código. É claro que depois a gente vai aprender a ler valores para as variáveis. Por que a gente não viu isso? Porque isso é um pouquinho mais, né, não é complicado, mas um pouquinho mais, né, demanda um pouquinho mais de tempo para a gente ver, e eu tô deixando para trabalhar isso com vocês depois. Então, por enquanto, a gente já ainda entra com os valores das variáveis no próprio código, tá? Então, eu tenho lá a variável A valendo 20, a variável B valendo 10, e eu faço simplesmente if A maior que B, isso vai retornar um valor lógico verdadeiro ou falso, né? Se for verdadeiro, ele vai imprimir isso daqui, tá? Nesse caso, obviamente, eu não vou testar esse código, a gente vai testar outros. O valor retornado vai ser a mensagem, o valor de A, né, é maior do que o valor de B. É claro que como a gente está usando as aspas duplas, aqui ele vai substituir a variável A por 20 e a variável B pelo valor 10, tá? Isso que vai ser impresso, o valor de 20 é maior do que B, que é 10, certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui eu já tinha comentado com vocês. Se a gente quiser que mais de um comando seja executado em relação a uma condição, a gente tem que colocar as chaves para abrir e para fechar, tá certo? Então, assim que vai funcionar.
como nós tínhamos comentado anteriormente, tá? Como eu tenho 3 comandos, eu quero que os 3 obedeçam ao comando if, eu sou obrigada a usar as chaves, ok? Então, vamos lá. Estrutura condicional, olha só, o else, pessoal, o que é o else? O else é o que vocês já viram, né, lá na aula de Portugal, ele é referente ao senão. Então, eu tenho, se uma determinada condição é verdadeira, esses comandos aqui vão ser executados. Caso contrário, os comandos que estão dentro do else serão executados, tá ok? Então, é referente ao senão que vocês aprenderam no Portugal, tá bem? Vamos lá. Então, isso é o que a gente chama de estrutura condicional composta, né? Só para relembrar a nomenclatura desse tipo de estrutura quando a gente usa o comando else. Bom, vamos ver um exemplo aqui, né? A gente tem aqui algoritmo que lê 2 notas, calcula a média e informa se o aluno foi aprovado ou não. Isso que a gente vai fazer. Então, de novo, a gente não tem ainda como, né? A gente não aprendeu como pedir os valores das notas, então eu estou inventando 2 valores aqui. Aqui a gente está executando, né, o cálculo da média. Sou obrigada a usar os parênteses? Sim. Se a gente não usar, ele vai executar primeiro a operação da divisão. Então, aqui, se a média for maior ou igual a 7, ele vai imprimir essa mensagem. Caso contrário, ele vai imprimir, né, que o aluno foi reprovado. Vamos ver se isso daqui vai funcionar? Vamos lá, eu já executei, né, já tá aqui o código, deixa eu achar aqui, esse daqui, né, eu já fiz para adiantar, para a gente não perder tanto tempo, e agora eu vou executar. Então, eu comando, o programa aula 01, então eu tenho aqui nota 1, nota 2, né, tô fazendo isso daqui, como eu tinha dito para vocês. Qual vai ser o resultado? Vamos ver, né, olha só, vamos lá dar uma olhadinha, né, o resultado da execução vai ser o quê? Aluno reprovado com média 4. Então, é claro, né? O que aconteceu aqui? A gente fez esse cálculo, ele calculou a média, deu 4. Se a média é maior ou igual a 7, né? Ele vai imprimir isso daqui, caso contrário, ele vai imprimir essa. Obviamente, o resultado foi 4, então ele imprimiu o quê? Aluno reprovado com média 4, né? Essa foi a execução do nosso código, tá certo? Bom, e esse daqui, pessoal? Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, a gente tem esses 2 operadores aqui. Eu tenho um operador com 2 iguais, né, que é um operador de comparação, e eu tenho também um operador com 3 sinais de igual. Qual é a diferença entre um e outro? Esse daqui, ó, eu tenho 4 variáveis aqui. Essa daqui é um valor 0, 0.0, false e 0. Se a gente for fazer uma comparação valor 1 igual a valor 2, né? Estou comparando essas duas, o resultado vai ser o quê? São valores iguais, tá? Esses valores são todos iguais, mas eles não são idênticos, no sentido de quê? Que este operador verifica se eles são iguais, e eles são, mas eles são eles têm o mesmo valor, mas não são do mesmo tipo. Esse daqui é um tipo inteiro, esse aqui é o tipo float, esse daqui é do tipo lógico e esse aqui também é do tipo inteiro. Quais são os únicos que são idênticos aqui? É somente o valor 1 e o valor 4. Então, se eu usar este operador aqui, eu vou, obviamente, isso daqui vai dar valores iguais e tipos iguais. Então, vai dar verdadeiro, ele vai imprimir a mensagem. Agora, se eu for testar esse daqui, valor 1 igual a valor 2, vai dar a mensagem. Agora, se eu agregar mais um sinalzinho aqui, vamos testar, tá? Olha só, vamos executar aqui, ó. Tá exatamente igual ao código. Então, isso aqui, obviamente, né, ele vai imprimir todas as 3 mensagens. Vamos fazer um teste. Aqui. Então, valor igual, valores iguais, valores e tipos iguais. Tudo conforme o esperado, se vocês olharem. Agora, eu vou fazer uma pequena alteração, tá? Eu vou agregar um sinal de igual a mais aqui. Então,
valor 1 e valor 2, eu estou testando se eles são idênticos. Eles são, vamos ver, né? Olha só. Olha aqui, ó. O que ele fez? Ele não imprimiu esta mensagem aqui, não foi impressa. Por quê? Porque o valor 1 e o valor 2, eles são valores iguais, mas eles são de tipos diferentes, tá? Então, aqui, né, qual é a diferença desses dois operadores? Um testa se os valores são iguais e o outro testa se os valores são iguais e os tipos também, tá bem? Então, essa é uma questão. Esse operador, ele não é muito comum nas linguagens de programação, mas existe no PHP e muitas vezes pode ser bem útil para a gente, tá? Então, vamos lá. Isso daqui é interessante, ó. Às vezes, a gente vai lá no operador, no if aqui, e esquece de colocar os dois iguais e coloca um só, né? Provavelmente vocês não vão ter nenhum erro. Vocês não vão ter erro nenhum aqui. Só vão ter erro na hora que vocês enxergarem o resultado do programa de vocês, que vai funcionar como não deveria. Ele não faz uma comparação se o A é igual a 5. Ele simplesmente atribui o 5 para o A. Então, vocês tomem cuidado, porque vocês podem, né? A gente pode errar e nem saber onde que tá errando, porque ele não vai apresentar nenhum erro pra gente. Então, assim, ó, cuidado. Na hora que forem fazer comparação, coloquem os dois iguais. Se vocês colocarem um igual só, ele vai atribuir o valor e não vai comparar, tá bem? Então, só atenção para esses casos. Aqui, pessoal, né? Vou deixar para vocês tentarem fazer esse exercício aqui, tá certo? É bem simplesinho, parecido com outros, né? Não tem que entregar nada, é só para vocês tentarem fazer, tá? Ele vai estar lá, eu vou deixar, obviamente, né? Vai ter o vídeo e o PDF, então só cuidem e tentem fazer. Olha só, operadores lógicos, né? Só para a gente ver que a gente pode colocar um AND, um OR, né? Nos nossos ifs. Então, eu tenho aqui, ó, o E é o AND, né? O OU é o OR. Esse aqui é a negação, é o sinal de exclamação. Esse aqui é o E e o OR. Só que eu tenho duas vezes aqui, eu posso ter o AND, OR, e depois tem o AND, OR de novo? Sim, tá? Eles têm assim, ó, se vocês forem testar de forma bem simplificada, a finalidade deles é a mesma. São só sintaxes diferentes. Tem uma pequena diferença que eu não vou mostrar agora para vocês, mas tanto faz agora no momento vocês utilizarem um outro. Tem uma pequena diferença em alguns casos, depois a gente vai ver, tá bem? Vou montar um exemplo para vocês. Mas por enquanto vocês podem utilizar tanto um quanto o outro, ok? Vamos lá. Tá? Só relembrar aqui, a gente viu isso na disciplina de fundamentos no ano passado, mas a tabela verdade aqui, acho que ninguém esqueceu isso, né? Óbvio. Né? Eu tenho isso daqui, tenho o B, né? Se eu construir a tabela verdade, como a gente construía antigamente, assim que a gente vai ter os resultados lógicos, né? Quando eu tiver o AND vai ser dessa forma, tá certo? E quando eu tiver o OR, eu tenho desse jeito aqui. Só é falso no caso das duas, né, dos dois valores serem falsos, tá? Bom, isso aqui é só mais um exemplo pra gente, não é tão relevante, né? Se eu tiver aqui, ó, o true, né, true e true, o que ele vai imprimir, na verdade? Ele vai imprimir, ó, se true e true, obviamente, ele vai imprimir, né? Não vou sair de casa. Então, vamos dar uma olhada aqui. Que exemplo é este? Esse é o exemplo número 3, né? Ó, não vou sair de casa. É claro, né, pessoal? Porque, exemplo 3. Tá aqui, ó. Esse daqui, eu botei true aqui e coloquei true aqui. True and true, qual é o resultado? É um true. Então, ele imprime, não vou sair de casa, tá? Então, só para vocês verificarem, isso é só um exemplo da tabela verdade mesmo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, um pouquinho maior, né? A Confederação Brasileira de Natação promoverá eliminatórias para o próximo Mundial. Fazer um programa que receba a idade de um nadador e imprima sua categoria segundo a tabela a seguir, né? Então, é um exemplo
bem simplesinho, eu fiz da maneira mais, a solução está da maneira mais simples possível. A gente poderia resolver de outra forma também, mas eu deixei assim uma solução mais simplificada agora, né, mais fácil de enxergar. Depois a gente até vai ver outras formas de resolver esse mesmo exercício, mas aqui, ó, então eu tenho que usar os operadores, né, o AND ou o OR, depende do caso, né. Então aqui, ó, categoria infantil A, qual é a faixa de idade? Entre 5 e 7. A categoria infantil B, entre 8 e 10, né? Entre 11 e 13 é a C, e aí vai, tá? E depois eu tenho a sênior para maior de 18 anos. Então, vamos ver a solução desse exercício aqui, ó, tá? Eu vou botar lá no Notepad, aqui é juvenil, acabei de me dar conta que tá juvenil, a mensagem, né? E juvenil, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Se idade for, a solução é simples, né? Aqui eu já também não pedi para o usuário entrar com a idade, por enquanto a gente já sabe que a gente não está fazendo isso. Então, aqui a gente tem o que, ó? Eu inventei uma idade qualquer para fazer um teste no meu código, então coloquei lá 10, né? Obviamente, em qual faixa que ele vai cair? Ele vai cair nessa daqui, infantil B, certo? Então, ó, se a idade for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, ele cai nessa daqui. Eu não poderia, obviamente, usar o OR aqui. Eu preciso que as duas, né, os dois testes sejam atendidos, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 5 e também tem que ser menor ou igual a 7. Então, gente, a gente tem que usar o AND, né? Poderia colocar o AND aqui que ia funcionar da mesma maneira, tá? Então, aqui tá a solução, vamos só ver ele, né, resolvendo. Obviamente, ele vai cair no infantil B, se eu fizer esse teste, claro. Ó, infantil B, tá? Porque eu coloquei o valor 10. Então, gente, essa daqui, né, é um exemplo ali para vocês enxergarem a solução. Eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês também, tá certo? Vou deixar uma listinha lá no Siga. Não precisa entregar, mas eu acho assim, ó, fundamental que vocês façam. Eu tô devendo a correção dos exercícios para vocês. Agora vai começar a aparecer para vocês, né? Aos poucos vai ter a correção dos exercícios ali no Siga, tá ok? Então, só fiquem atentos, né, para vocês verem, tal. Eu vou colocar algum comentário. Então é isso, pessoal, tá? Vou deixar mais uma listinha de exercícios. Acho que é importante fazer. Eu até vou sugerir, eu vou colocar lá, pensando bem, eu vou colocar para vocês entregarem, postarem, porque eu acho que é interessante. Não vai valer nota, assim, nem nada, mas eu quero que vocês façam e postem. A data vai ser, a data de entrega é casual, então ninguém vai poder reclamar que não teve tempo de fazer, tá? Mas eu vou deixar lá aberta a entrega do exercício, sim, tá certo? São poucos exercícios, eu acho importante, a gente vai ficar algum tempo sem ter aula, né? Então, acho que é fundamental que vocês façam, sim, tá? Acabei de mudar de ideia no meio da aula, então vai ter que entregar. Só que a data, vocês não se preocupem quanto à questão da data, né? O prazo vai ser bem assim, bem bom, né? Ninguém vai poder reclamar que o prazo foi curto, ok? Então, por hoje era isso, tá? Então, bom trabalho aí para vocês.